senhor presidente, senhor secretário da mesa, senhor vice-presidente, funcionário que faz essa casa, senhores radialistas, TV Jaguar, senhores vereadores, público aqui presente. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras, parabenizar nosso amigo, doutor Marcelo, que é o seu aniversário dia 28, e desejar a ele que Deus faça com que ele consiga seu objetivo. Mas, colegas vereadores, eu gostaria, nesse momento, de pedir, eu fiz esse requerimento na administração passada, mas não obtive êxito, e venho novamente essa tribuna fazer um pedido à administração atual. Nós sabemos, senhores vereadores e sabedores, que existia aqui hoje, com novos calçamentos, 11 postos, que esses postos eram no meio da rua. E com os pedidos, com as reivindicações que a gente trouxe a essa tribuna, a gente pediu à administração passada que fosse feita a retirada desses postos. Sabemos o absurdo que a Coelce, meu colega vereadores, Jorge Brito, que a Coelce cobra para tirar esses postos. É um absurdo. Mas, infelizmente, acontece isso. Empresa particular, infelizmente, sempre acontece isso. Mas foi retirado 2 postos, não existe 9 postos no meio da rua. Isso quer dizer que qualquer acidente que vier a acontecer por causa desses postos, nós sabemos que quem é prejudicado é o município. E a gente se preocupa, nós temos um na Avenida Agostinho Chagas, onde foi feito aquele calçamento, que eu não sei como é que se faz um calçamento e deixa um poste no meio da rua. Então a gente se preocupa, né, no bem-estar do nosso povo moranense. Eu acho que isso é mais de que é uma obrigação, um dever nosso, se preocupar com o bem-estar do nosso povo da Morada Nova. Meus amigos, graças a Deus, sempre eu digo que o único Salvador da terra e do céu é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para você ver com essas poucas chuvas, nós já podemos acompanhar a alegria do nosso pecuarista e dos nossos agricultores. E nós sabemos as dificuldades que passa o perímetro irrigado. Primeiro, a falta d'água, né? Pedimos a Deus que, nós já sabemos que o inverno é abaixo da média, mas nós cremos que Deus vai abençoar, que tenha água para o nosso plantio do perímetro. E eu queria pedir ao prefeito, fazer um requerimento ao prefeito e nosso secretário de obra, que visse a prioridade do perímetro irrigado. E hoje os colonos, como nós somos, eu sou preocupado, você sempre, mesmo sem um vereador, sem ser vereador, você sempre um defensor daquela comunidade. Porque nós sabemos, os movimentos sabem, são sabedores disso, que o perímetro irrigado hoje é responsável pelo crescimento de várias cidades, principalmente Limoeiro do Norte e Morada Nova. Nós sabemos que nessa seca, o quanto o perímetro tem sido importante para a salvação do nosso rebanho bovino. E eu queria pedir ao seu prefeito que visse a possibilidade de ajudar os colonos do perímetro irrigado. Hoje nós sabemos que uma hora de trator custa lá de 80 a 90 reais. E nós sabemos, senhores vereadores, que com a ajuda no mínimo do óleo, sairá muito beneficiante aos produtores do perímetro irrigado. Nós sabemos que hoje as pessoas que têm tratores, eles fazem a terra, mas hoje eles exigem no mínimo óleo. E nós sabemos que mesmo passando pela dificuldade que as prefeituras passam, nós sabemos que não é só Morada Nova, é o Brasil todo, nós sabemos que existe a possibilidade. E eu venho aqui pedir ao seu gestor que está aí, para ver a possibilidade de ajuda do óleo para os colonos irrigados. Quero aqui também pedir, fazer um requerimento para ver a possibilidade de ajeitar, no menos, os buracos que existem nas estradas
do perímetro irrigado. Sempre eu tenho pedido isso e sempre vou pedir, independente de quem seja o prefeito. Porque o prefeito não é do Zé Cotó, o prefeito não é dos vereadores, o prefeito é da comunidade morannovense. Então não adianta ninguém querer ignorar, nem balançar a cabeça, como tem gente balançando a cabeça, porque eu estou fazendo requerimento. Porque se for balançar a cabeça, porque eu estou fazendo pedido para beneficiar o povo, vão cansar a cabeça de balançar. Porque isso é minha obrigação. Isso é meu dever. Pedir melhoria para o nosso povo. Nós temos que acabar com essa política rasteira, essas picuinhas que ainda existe na Moura Nova. Infelizmente, ainda existe na Moura Nova. Eu acredito que apesar de eu ter 6 mandatos, eu acredito que tem pessoas que não se acostumaram ainda com a Moura Nova, mas eu acredito que nós vamos se acostumar com o trabalho do vereador Zé Cotó. Me conceda a parte, vereador Zé. Pois não, Vossa Excelência. Vereador Zé, o requerimento é um papel, uma função do vereador aqui, do Poder Legislativo, ele fazer os requerimentos. Agora, cabe ao Poder Executivo se ele vai executar ou não executar. Tem pessoas que, quando o vereador faz requerimento, que o senhor Vossa Excelência disse que balança logo a cabeça, agora, então não está acreditando no Poder Executivo. Então não acredita, porque o papel do vereador aqui, um deles, é fazer os requerimentos, solicitar, expor a problemática da comunidade, daquilo que Vossa Excelência está pedindo, que realmente é importante. Agora, cabe ao Poder Executivo. O seu papel você está fazendo. O nosso papel aqui, nós vamos fazer. Agora, se o Executivo vai executar, vai determinar, vai lá olhar, mandar alguém para confirmar e realizar, aí sim, aí cabe ao Executivo. Agradeço. Eu que agradeço, Vossa Excelência, a palavra. E eu quero também puxar outro assunto aqui, bastante preocupante. Preocupante por quê? Porque eu sempre digo que eu vou fazer oposição nessa casa, mas uma oposição com responsabilidade, uma oposição com prova. Não vou fazer oposição aqui porque eu sou simplesmente adversário do prefeito. Eu sou adversário dos problemas da Moura Nova. E nas administrações passadas, sempre pessoas usaram essa tribuna e reclamaram pela falta de médico que atravessa o nosso município. Eu sempre vou estar aqui cobrando os médicos, mas nunca vou reclamar dos prefeitos. Por quê? Porque eu sei que é uma prioridade dos seus prefeitos, mas nós sabemos a dificuldade que existe hoje de colocar médicos nos postos de saúde, do PSF. Porque a maioria dos médicos hoje, vocês sabem, são sabedores, que qual é a grande causa de faltar médico hoje nos postos de saúde? Quais são as grandes causas? Uma das grandes causas é porque você se forma, volta para os municípios, atrás de ganhar o seu dinheiro e volta para fazer residência para se especializar. Não adianta vereador vir aqui na tribuna criticar que não tem médico, é culpa do prefeito. Não estou defendendo o prefeito, para depois dizer o vereador Zé Cotó parece que agora mudou de as bolas. Mas aqui, meu amigo Jorge Brito, é porque é desse jeito aqui na bola, porque você não se acostuma, você vai ver. Mas o que eu quero dizer que é muito fácil eu pegar irresponsavelmente, ir para o microfone das emissoras, como muitas pessoas aqui fazem, ou vir para a tribuna, dizer que não tem médico porque os prefeitos não querem. Não tem médico porque, infelizmente, a demanda é demais. Eu fico triste quando eu vejo pessoas em rádio criticando que é falta dos seus prefeitos porque não tem médico. Aconteceu, está acontecendo atualmente e vai acontecer em várias administrações. Enquanto não for feito um plano de cargos e carreira para os médicos, vai sempre acontecer essa demanda na Moura Nova, para não dizer no nosso Brasil. Infelizmente hoje nós temos várias preocupações com os postos de saúde, porque não tem médico. Não tem médico. E sempre vai faltar os médicos. Então eu estou levando esse pronunciamento de vocês, porque dizer que eu não tenho nenhuma intenção de vir para esse microfone, usar o microfone simplesmente para me promover. Infelizmente ainda existe aqui pessoas, né, ainda existe
existir, acredito que não exista mais, vamos pedir que não exista mais, pessoas que usam o microfone simplesmente para se promover politicamente. A minha intenção não é essa. A minha intenção é fazer com que o nosso povo não seja prejudicado. Mas, infelizmente, meu amigo, colega, vereadores, meu amigo particular Jorge Brito, sempre vai acontecer isso, sempre nós vamos bater nessa tecla. Sempre nós vamos bater, porque, infelizmente, enquanto o governo não brincar de fazer política ou saúde pública, vai ser dessa maneira. Vai ser dessa maneira. A primeira brincadeira que os governos fazem com a saúde pública é sobre que nós temos aqui um grande método, Dona Célia, quanto é que o governo paga pelo SUS uma consulta pelo SUS e quanto é uma consulta pela Unimed ou pela Privida, para você ver a diferença. Infelizmente existe isso, mas infelizmente o pau só quebra em cima do menor. E quem é o menor? É o governo federal? Não, o estadual é o municipal. É o municipal. Excelência, permite só uma parte. Pois não, Vossa Excelência. A observação que eu vou fazer sirva de exemplo. O que Vossa Excelência está dizendo é que todo mundo já sabe que já vem em todas as administrações. Existe médico um mês e 5 não, 6 não. É culpa de quem? É porque não existe médico. Tem 18 equipes, tem 2, 3 hoje. Por quê? Culpa do secretário? Como antigamente teve. Porque não existe o médico. Então, essa questão de querer aparecer politicamente, isso é antiga. Então, vamos acabar com isso. A culpa... Mas agora, o que eu vou fazer, a crítica, Excelência, é você imagine que isso aqui a gente já sabe, ainda queriam fechar a Fundação São Lucas, onde tem os médicos permanentemente. A observação que eu faço é que sirva de exemplo para o futuro. Faça uma reflexão. Porque imagine os senhores que sempre vai acontecer isso e se o único hospital que tem lá com condições fechar, o que aconteceria e o que acontecerá com os pobres coitados do município de Morada Nova. Que sirva de exemplo. Que nós precisamos de outro hospital. Precisamos que a UPA seja feita e não fechar o hospital. Isso não existe. E eu dizia e repito que a Constituição, do jeito que prevê a obrigatoriedade e a decisão do juiz foi nesse sentido, não pode deixar de ter a mesma coisa de dizer qual foi o dia que a Coelce não dá energia a ninguém, mas qual foi o dia que a Coelce cortou a Fundação São Lucas? Qual foi o dia que o SAI cortou a Fundação São Lucas? Qual foi o dia que o Banabuiú deixou de botar água para ir para Fortaleza? Qual foi? Estava lá o debate do vereador Jorge, Vossa Excelência estava lá no debate. Por quê? Porque é obrigação. Então, se a Constituição ampara, não tem o que discutir. Essa questão da saúde aí, isso é nacional. E o pior, o município pobre como o nosso, não deve prescindir dessas picuinhas políticas. Porque dizem aí alguns radialistas que nada, depois não venham de novo fazer charme em cima da Fundação São Lucas. A Fundação São Lucas é um patrimônio dos moradanovenses, de caboré, de coruja, de gavião, de bico-latão, de peru. Então é do povo. Eu mesmo já estive lá com crise hipertensiva, o doutor Cavalcante escapou porque foi socorrido lá. Então vamos acabar com isso. A saúde é um patrimônio da Constituição do Brasil para todos, independentemente dessa picuinha política do nosso município. Obrigado, Excelência. Agradecer a parte, Vossa Excelência. Eu queria uma parte também. Pois não, Vossa Excelência. É muito forte o que o nobre vereador, presidente da casa, falou, porque eu não vi nenhum gestor querendo fechar a Fundação São Lucas. Estou defendendo aqui porque não vi essa intenção. E até seria bom o senhor frisar até nomes de quem poderia estar querendo fechar a fundação, que, como o senhor falou, é um patrimônio dos moradanovenses. Não tem por que se fechar a fundação. Essa casa é contra, o vereador Jorge Brito também é contra o fechamento dessa casa. Acredito eu que todos os gestores também são contra o fechamento da São Lucas. O que aconteceu, que a população sabe, é porque a São Lucas hoje trabalha irregularmente, ela está irregular. Então, eu não acredito que a gente promova a irregularidade de qualquer órgão, seja ele público ou privado. A Fundação São Lucas tem um prazo, ela vai se regularizar, se Deus quiser,
para que isso não aconteça hoje e não aconteça daqui a algum tempo. Eu acredito que ela vai se regularizar, porque é muito difícil também se trabalhar com a fundação ela estando irregular. Eu acho que nenhum gestor, nem o Vanderlei, nem o próprio secretário de saúde quis fechar São Lucas. Acredito que não, e tenho consciência que eles são homens também de bem, para que não venha acontecer isso. Agora, nós não podemos promover que a instituição ocorra no mesmo erro por anos e anos e anos. Então, ela tem que se regularizar para daqui, quando outro gestor entrar daqui a 4 anos, 8 anos, 12 anos, ela esteja regularizada, para que Morada Nova possa contemplar todos os benefícios, e até mais do que isso. Eu acho que nós devemos trazer mais recursos para a Fundação, justamente para que ela tenha um aporte maior e dê uma condição de saúde melhor para o Morada Novense. Obrigado. Eu que agradeço. Quando se fala em Fundação São Lucas, se fala um patrimônio, como o Marquinhos foi feliz, um patrimônio do povo moranovense. Agora eu queria deixar bem claro o que acontece, o porquê que a Fundação São Lucas hoje existe atraso. Já foi diagnosticado que a Fundação São Lucas hoje, para se manter, para pagar todos os encargos, ela precisava no mínimo de 270 mil reais. Aí eu pergunto aos senhores vereadores, se você precisa 260 mil reais, 270 para ela funcionar em dia. Ela recebe só 190. Aí eu queria, nesse momento, que alguém se pronunciasse qual é o segredo e qual é a máquina que se tem para se pagar uma dívida que você precisa de 260 e só recebe hoje 190. Aí eu queria que alguém se levantasse e me dissesse qual era a mágica. Porque é bom que se diga, se pronuncie bem claro e diga por que é que hoje a Fundação São Lucas ela tem um atraso. Se você hoje na sua casa, você se mantém com R$1.000 e só recebe 800, é claro que você vai ter que ficar devendo alguma coisa. Por que que muita energia é cortada nas casas, nas nossas próprias casas? Minha casa, sou vereador, foi cortada energia. Então não vai dizer isso não. Então por que que os encargos hoje atrasados? Nós temos mais de 300 fundações, filantrópicas, e poucos, se não me engano, só tem 6 que é em dia. E mesmo assim, o repasse não é cortado por isso. Então, a minha preocupação hoje, meus amigos e colegas vereadores, como é que a Fundação vai colocar em dia se ela precisa de 270 mil reais para se manter, para pagar os encargos, e hoje ela só recebe 190. Aí eu queria saber qual o segredo. Já dizia meu pai que não existe um bom pagador se não tiver com quê. Já dizia ele, eu aprendi isso com ele. Não tem nenhum cidadão bom pagador se não tiver com que pagar. Então, o que existe é atrasar, porque já existe, eu estou explicando isso, meus colegas vereadores, porque existem pessoas no meio da rua dizendo que não está em dia porque a corrupção na Fundação São Lucas é muito grande. Eu não queria levar isso à tribuna, não, mas quando se fala de Fundação São Lucas, se fala, eu adaptei um nome para aquela fundação, que é a mãe da pobreza. É a Fundação São Lucas, porque todo o problema que tem, as pessoas correm para lá. Então, a minha preocupação, amigo Roy, como é que você vai se colocar em dia se ela precisa de 260 mil reais para se manter e hoje ela só recebe 190? Aí eu pergunto, como é que você vai se colocar esse encargo em dia? E hoje quem é mais prejudicado quem é? São os funcionários, né? Porque são os encargos, são os funcionários. Aí, a realidade é que os funcionários estão sendo prejudicados, porque ou se prejudica o funcionário, ou se prejudica a população. E a população bem maior para se prejudicar. Então, o que seria feliz, o que é que eu estaria feliz hoje? É se hoje nós sabemos que tem um grande hospital, tem condições de funcionar mais, né? Alguma coisa lá, que se reabrisse mais pontos para funcionar, se desse mais condições em São Lucas, e se trazer um projeto para essa casa. Projeto para aprovar, não, então você vai se manter isso, então vai se dar condições. Vamos se repassar 260 mil reais, mas para isso tem que ter um projeto e tem que vir de quem? Da administração. Nós não podemos fazer projeto que venha aumentar despesa que tem que ser do setor, da prefeitura.
Então, a minha única preocupação é essa, sobre a saúde. Porque eu não vejo como botar os encargos em dia com os recursos que entram nessa fundação. Aqui até parabenizo a direção da fundação, porque eu não sei como é que se faz saúde hoje na Moura Nova, com 190 mil reais, como existe aquela situação da Fundação Jorge. É lamentável. Não tem um dia para você chegar lá, tá vendo um dos vereadores aqui que mais frequenta a fundação, vai ser o vereador Claudinho. Essa semana eu vi ele lá. E ele vê como é um absurdo dos absurdos. Eu tenho um amigo que é médico, tenho vários amigos, mas tem um amigo que é médico lá, que ele disse que já teve dia de um plantão lá de atender 170 pessoas. Eu disse, doutor, você consultou 170? Eu disse, não, eu consultei 60. O resto eu olhei. Que ele disse que não existe possibilidade de um médico consultar 170 pessoas num plantão. Um ele consulta e outro ele olha. Aí as pessoas perguntam, mas por que não bota 2 médicos? É porque tem que ter o dinheiro para pagar. Tem que ter o dinheiro. Existe aqui o primeiro-ministro, doutor Paulo César, um dos homens mais humildes, um dos médicos mais humildes que eu conheço aqui na Moura Nova, foi um dos médicos que tomou dinheiro emprestado para a Fundação São Lucas não ficar sem plantonista. Eu digo porque sei que ele tomou emprestado e sei quem ele tomou emprestado. Então, a minha preocupação hoje é essa. Como se paga uma dívida de 1 milhão, só se tem 700, que é o caso da fundação hoje. Para se ter os encargos totalmente em dia, vai ter que cortar alguma coisa, porque nós sabemos que financia, né? 60 meses, 200 meses, 50 meses, eu sei que financia. Agora vai ter que cortar na carne alguma coisa. Médico nós sabemos que não pode. Funcionário não pode. E aí vai cortar o quê? Qual vai ser a solução? É preciso que a população fique ciente do porquê que a fundação hoje, os encargos, eles são atrasados. Porque muita gente pensa, não é atrasado porque querem. A realidade é essa, meus amigos. É porque existe, muitas vezes, a boa vontade de resolver o problema, mas não se tem como resolver. Muito obrigado.